11 dias para a Olimpíada, você vai ver a chegada da seleção da África do Sul e um projeto esportivo que vem mudando a vida de crianças e adolescentes em Samambaia. Comércio aos domingos, lei polêmica só vai à sanção depois de debate entre patrões e empregados. Terrorismo, preso o último foragido de grupo acusado de planejar atentado no Brasil. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. E há 11 dias para os Jogos Olímpicos, você vai conhecer um projeto em Samambaia que tem dado oportunidade a crianças e adolescentes no taekwondo e no jiu-jitsu. É o Grupo Superar. O nome que existe há 11 anos passou a fazer muito mais sentido em 2015, quando a sobrinha do idealizador do projeto foi morta por uma bala perdida. No esporte, ele reencontrou conforto e esperança no futuro. E é isso que tenta passar aos alunos. Pessoas com histórias diferentes que se encontram pelo menos 2 vezes por semana em Samambaia para treinar taekwondo e jiu-jitsu. No tatame do projeto Superar, os alunos aprendem mais que técnicas de lutas. Entre socos, chutes e golpes certeiros, eles recebem princípios e valores que levam para a vida toda. A questão do respeito com os pais, com os professores, com a disciplina de uma forma geral. É isso que eu vejo eles aprendendo aqui, além das técnicas de taekwondo, conviver melhor com a sociedade de uma forma em geral. O Superar começou há 11 anos. O objetivo do mestre William era evitar que crianças e adolescentes caíssem no mundo do crime. Por ironia do destino, a sobrinha dele, de apenas 11 anos, morreu assassinada. Por um tempo, William pensou em desistir, mas houve esse processo de superação, né, William? Como é que foi esse processo? Sim, esse processo foi através das próprias crianças e adolescentes que pediram para não parar. E com isso a gente viu que o sonho da Wislane, assassinada com um tiro nas costas, seria esse, continuar o projeto que tira as crianças das ruas, é o projeto que ocupa a mente das crianças. O Wislane treinava com o tio. A menina foi morta em janeiro do ano passado em Samambaia. Os 2 assassinos foram condenados pelo homicídio duplamente qualificado e outras 3 tentativas de homicídio. Juntas, as penas chegam a 91 anos de prisão. Por tudo que eu passei na minha família, hoje eu estou aqui com mais força ainda. Eu canalizei tudo de ruim para o bem. Mas, voltando a falar do projeto, 100 alunos já estão matriculados. Ao longo desses 11 anos, cerca de 3.000 já receberam os ensinamentos do mestre. Agora, o Superar está se ampliando com a ajuda de novas parcerias. Eu entrei na parceria a convite do professor Hélio aqui do Taekwondo para estar somando com todo o pessoal do Taekwondo nesse projeto que visa não somente ensinar uma arte marcial, mas também está ensinando princípio para as crianças e adultos, jovens, adultos em geral, todo o público em geral. E a criançada está animada. O taekwondo me motivou muito, porque eu também gostava muito de ficar na rua de noite. Qual que é o seu objetivo daqui para frente? Ser mestre, faixa preta e viajar. Que legal, hein? Esse é o papel transformador do esporte. É muito legal esse projeto, muito legal o trabalho do professor William, né, Rodrigo? A gente viu, inclusive, na entrevista que ele deu à repórter Érica Blenner, que ele estava emocionado ao falar da morte da sobrinha dele e do recomeço depois da morte da criança. Mas o esporte é muito interessante, o esporte tem capacidade para isso, né? De transformar realidades, de mudar a vida de muita gente, de tirar crianças e adolescentes do mau caminho, evitar que eles trilhem esse mau caminho e pratiquem esporte. Inclusive, as nossas equipes brasileiras que disputam a Olimpíada, tem muito atleta que começou dessa forma e o que a gente pode falar nesse momento é, com certeza, cumprimentar, dar os parabéns ao professor William. Muito legal esse trabalho. Olha, começou oficialmente a operação de segurança da Olimpíada. O esquema do governo do Distrito Federal vai até o dia 14 de agosto. E a primeira delegação a chegar por aqui foi a da África do Sul. Também neste domingo foi preso o último foragido suspeito de planejar um ataque terrorista durante os Jogos.
Os detalhes chegam ao vivo com a Renata Dourado, porque agora acabou o mistério, né, Renata? Foi preso o último foragido. Boa tarde. Isso, Rodrigo. Agora os 12 já estão presos. Muito boa tarde para você, boa tarde para o Sérgio Amaral. Um excelente início de semana para todos que estão aí nos acompanhando. Então, esse que estava foragido, né, nesse grupo aí de 12 que a gente falou, que a Polícia Federal já estava monitorando há algum tempo, por conversas pelo WhatsApp, Telegram, ele foi preso em Mato Grosso. Nós temos aí umas imagens dele, umas fotos dele. O nome dele é Leonide Elcadre de Melo. Ele é mecânico e estava na cidade de Comodoro, que fica a 656 quilômetros de Cuiabá. Lembrando que na sexta-feira, outro foragido se entregou à Polícia Federal. Ele também estava numa cidade do Mato Grosso. Com isso, portanto, essas 12 pessoas foram presas. Elas estavam nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Paraíba, Ceará e Amazonas. E foram presas, 10 pessoas foram presas na última quinta-feira, durante essa operação chamada Hashtag, né? Esses dois aí estavam foragidos, fechando aí, portanto, esse ciclo. Então, lembrando que são os primeiros brasileiros presos aí com base na lei antiterrorismo, que foi sancionada pela então presidente Dilma, hoje afastada em março deste ano. Também foram os primeiros brasileiros presos por terem algum contato com o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista que atua ali no Oriente Médio, mas que promove atentados em várias partes do mundo. Nesse caso específico, a gente destaca que esses brasileiros, todos são brasileiros presos, eles não tinham um contato direto com o Estado Islâmico. Haviam feito uma espécie de batismo virtual, jura de fidelidade ao Estado Islâmico, mas não tinham um contato direto, não recebiam nenhuma ajuda financeira ou até mesmo algum tipo de orientação. Mas eles estavam, sim, planejando fazer um atentado durante os Jogos Olímpicos. A polícia também não tem detalhes de quando seria, em qual cidade seriam, né? O próprio ministro da Justiça falou que era um grupo aí que atuava de uma maneira amador, mas aí a polícia resolveu prendê-los especificamente quando um deles visitou um site aí do Paraguai que vende armas para poder comprar um fuzil. Aí sim a polícia entendeu por bem prendê-los. Eles estão no Presídio de Segurança Máxima Mato Grosso do Sul, devem permanecer aí pelos próximos 2 meses. É claro que vai ter todo um processo de julgamento, porque, como a gente disse, agora existe uma lei antiterrorismo. E como você falou, um momento de alegria aqui no Brasil, em Brasília, desembarcou ontem a delegação da África do Sul. Nós também temos aí essas imagens, é um momento de felicidade mesmo, de alegria. Eles chegaram ontem e ontem também começou uma operação da Secretaria de Segurança Pública para proteger, digamos assim, todos esses atletas que vão vir aqui para Brasília. Então, ao todo, são 4.500 homens das forças de segurança aqui do Distrito Federal que estarão diariamente nas ruas. Lembrando que essas delegações, né, esses atletas, eles vão treinar, por exemplo, no Bezerrão, no Gama, Cave, no Guará, no Abadião também em Ceilândia, além do Centro de Capacitação dos Bombeiros no Setor Policial Sul. Então, todos eles terão um forte aparato de segurança. Já estava previsto, claro, né? São pessoas que vêm aqui para o país, mas por conta de todo esse clima que a gente está vivenciando, aí houve um aparato maior. Então, além desses 4.500 homens das forças de segurança aqui do DF, se necessário, pode haver também um reforço de mais 4.000 homens das forças de segurança nacional. Lembrando, né, se houver exatamente, então a gente vê aí todo esse aparato, batedores, enfim, polícia seguindo, eles vão ficar hospedados ali no Hotel Royal Tulip. Então, todo esse trajeto aí vai ser muito bem acompanhado. Lembrando que aqui em Brasília, o primeiro jogo vai acontecer no dia 4 de agosto, então teremos 2 jogos lá no Mané Garrincha. 1h da tarde, Iraque enfrenta a Dinamarca, e às 4 horas, um jogo tão esperado, o Brasil e a própria África do Sul, que chegou aí. Lembrando que os portões vão ser abertos 2 horas antes dos jogos. Rodrigo. Valeu, Renata, acompanhando já esse clima olímpico aqui em Brasília. Importante agora, Sérgio, também o trabalho da Polícia Federal, das Forças de Segurança, trabalhar na prevenção, não esperar acontecer. Na prevenção, de forma absolutamente correta, como aconteceu na semana passada, né? É muito mais fácil prevenir do que remediar, porque em se tratando de atentados terroristas, não há como remediar. Se a gente fala, olha, essa história de ficar menosprezando esse grupo aí, esses que foram presos, que tem toda a pinta de ser um grupo absolutamente amador, né, Rodrigo? Olha, não dá para cair nessa, não. A polícia agiu de forma corretíssima. A gente fala o seguinte, aquele motorista de Nice, na França, era também um terrorista amador, assim como o atirador de Orlando, na Flórida, também era considerado amador. Ora, se esses amadores tivessem sido impedidos antes de cometerem qualquer besteira, como esses nossos aqui no Brasil, o mundo teria 2 tragédias a menos nessa
contabilidade macabra. Aí foram quase 150 mortes que poderiam ter sido evitadas se esses amadores tivessem sido combatidos como foram aqui no Brasil. A polícia agiu de forma correta e a segurança, né, Rodrigo? É claro que tem que ter, sim, a segurança ostensiva, o policiamento ostensivo. Milhares de soldados na rua, policiais, pessoal da Força Nacional de Segurança, soldados das Forças Armadas, isso é preciso, sim. Mas o mais importante, mais até do que esse policiamento, do que essa segurança ostensiva, é o trabalho de inteligência dos órgãos de segurança do Brasil, aliados, trabalhando juntamente com órgãos de inteligência de outros países. Isso é que pode, sim, fazer com que a Olimpíada seja nada mais, nada menos que uma festa do esporte. E Brasília começou a sentir o impacto da seca, todos nós já sentimos. 3 focos de incêndio foram registrados neste domingo. Em Taguatinga, o incêndio atingiu a reserva da chácara Onoyama. No Jardim Botânico, o fogo chegou às margens de uma das pistas. Já no condomínio Jardins Mangueiral, próximo a São Sebastião, o combate às chamas foi feito com a ajuda de um helicóptero. O fogo chegou bem perto dos prédios. Os moradores do condomínio Jardins Mangueiral, próximo a São Sebastião, tomaram um susto ao ver a altura e a intensidade das chamas que se espalhavam em volta do residencial. O fogo começou por volta da 1h da tarde de domingo, mas foi contido somente no início da noite. Hoje ainda era possível ver a fumaça no local. No condomínio moram mais de 4.500 famílias beneficiadas pelo programa do governo Morar Bem. Fotos e vídeos registraram a proporção das chamas e a preocupação de alguns moradores. Em Taguatinga Norte, os militares foram acionados para atender a um chamado na reserva da chácara Onoyama. Diferente do que aconteceu nos Jardins Mangueiral, o incêndio de Taguatinga foi considerado de média proporção. Também na Rodovia do Sol, no Jardim Botânico, a corporação precisou conter as chamas bem perto da pista. Nesse período de seca, a probabilidade de queimadas no cerrado aumenta. Por dia, os bombeiros recebem uma média de 12 chamados com registro de focos de incêndio. E a seca vai continuar ao longo da semana. A temperatura deve variar entre 13 e 33 graus e a umidade relativa do ar fica entre 75% e 20%. Então, bastante baixa a temperatura, chegando até 20%. É aquele cuidado que todo mundo tem que ter. E, infelizmente, temos muitos imprudentes ainda em Brasília. Infelizmente, a gente tem muitos imprudentes que colaboram para esse tipo de coisa. É claro que a seca por si só já faz surgir focos de incêndio em vários lugares, aí onde tem capim seco, grama seca. Isso é um elemento de altíssima capacidade de combustão. Aí vem aquele cabeça de camarão, né, que está tomando a sua cervejinha, o seu refrigerante, até joga o casco de refrigerante, a garrafa de vidro pela janela, o que já é uma bobagem. Cai lá no meio do mato. Aquilo, com o sol batendo ali, vira uma lupa. O que acontece? Toda criança já fez isso, né? A gente já brincou isso desde quando a gente era criança. Pegar um pedaço de vidro, com o sol, dirigir o foco do sol, aquela luz para um papel, fazer o papel queimar fogo. Muita gente faz isso como experiência escolar. Só que nesse caso aí não é experiência escolar, não. Alguém que faz uma bobagem dessa está provocando incêndio. Gente, nós, cada um de nós, temos que fazer a nossa parte. Vamos parar com essa besteira, vamos ter muito cuidado para evitar a proliferação de fogo. E a seguir, lei polêmica que obriga o comércio a abrir aos domingos só vai à sanção depois de debates no setor. Você vai entender essa polêmica no próximo bloco do Band Cidade.